no final eu ainda fiz um estágio foi no INSERM, que é um centro de pesquisa super importante da França, que eu descoloria pedaços de organismos, muitas vezes era embrião de rato. Então era um processo super complexo, uma técnica super legal que chama clareamento, para tentar estudar o que está dentro do organismo sem ter que abri-lo. Então a gente fazia micrografias marcadas com fluorescência, então a gente pegava o microscópio mesmo, colocava o organismo já clareado, então ele ficava transparente dentro do microscópio marcado com fluorescência que eu queria ver. Então eu pegava algo que fluorescia, normalmente é um anticorpo, e marca o coração. E conseguia acompanhar o desenvolvimento do coração. Então, apesar de hoje em dia eu não fazer isso, eu não tenho interesse em organismos modelo, por exemplo, rato ou mesmo humanos, mas eu consegui explorar novas técnicas e conhecer novas pessoas, novos pesquisadores do mundo inteiro. Então eu estava num centro de pesquisa super legal na Europa, que eu conheci gente do mundo inteiro, inclusive brasileiros, e pude ainda aproveitar a minha capacidade de ser perdida e conseguir não perder o foco e explorar essas novas áreas assim, de conhecimento. Então, fui dar uma volta. Bem, gente, primeiro vamos aqui arrumar algumas coisinhas. Eu já conversei isso com vocês. A biologia, ela tem muitas vezes alguns termos próprios, né? Isso. Que são diferentes do português tradicional, tá? Então, assim, eu acho que você não era perdida. Você, como eu falei até num outro podcast, você era caótica, né? Na verdade, você via possibilidades e energia em todos os ramos da biologia. Exato. E por que não tentar, né? Então, como você tinha essa predisposição a estar ali se exercitando intelectualmente, né, e partindo para um campo novo, qualquer um iria continuar no mesmo campo até por inércia, né? Não, economia de energia. Não, você como tem toda essa energia, esse entusiasmo acadêmico, você não, vou partir do zero, vou começar. Acho que caótica é muito melhor que perdida. Acho que também é. É bem assim, você estava ali com toda essa gana de conhecer, né? E isso, gente, é muito interessante porque mostra exatamente que muitas vezes se a gente ficar parado, socado dentro do quarto da gente, embora eu sei que a internet é um mundo, você pode acessar tudo, mas esse contato mais físico, real, com outras culturas, com outras pessoas, com outras realidades, faz a gente pensar melhor até na nossa realidade, né? Como você disse, você não vai usar clareamento para estar ali no seu trabalho de hoje, mas se você vê alguém que usa, você vai entender a técnica e vai poder ali compreender, olha que legal, isso está sendo feito também. Não, né? e assim, eu acho que isso sempre foi falado e eu demorei muito tempo para conseguir entender. O não, você já tem, se você não pergunta, se você não tenta. Quando você tenta, você tem uma possibilidade, mesmo que mínima, de ter um sim, de ter uma resposta positiva e tentar fazer algo. E no momento que eu consegui entender isso e consegui compreender que as coisas só vão acontecer se você tentar, se você fizer um esforço ativo para tentar tal coisa, é só assim que você consegue. E eu coloquei isso na minha cabeça e hoje em dia eu sou muito guiada por isso. Então, eu só vou conseguir fazer aquilo que eu estou tentando, sabe? Se eu perguntar, se eu tiver dúvidas, se eu ter proposições. Elas podem estar erradas? Podem. E tá tudo bem. Mas se você não tiver proposições, se você não tiver ideias, se você não tiver gana, o não você já não vai estar conseguindo. Então, é realmente tentar. E ter a coragem de se levantar quando algo der errado. E tem Guimarães Rosa, mineiro, lá de Cordisburgo, pertinho de mim, no Grande Sertão, tem uma parte que ele fala, o texto é maior, né, mas ele fala que a vida esquenta, esfria, então é lindo, é um pequeno trecho, e no final ele fala, o que ela quer da gente é coragem. Eu acho que o que a vida preza da gente e quer da gente é ter coragem mesmo, e coragem para dar errado, para tentar, e pra, sabe, se divertir nesse meio e ser caótico. Eu acho que isso é uma qualidade, assim, que pode às vezes, tem que focar alguma hora, mas que é muito vantajosa na graduação, até mesmo antes, e na vida, de tentar coisas novas. E pular de cabeça quando tiver que fazê-lo. Não, é bem essa energia que a gente precisa ter. E você terminou a tua graduação, como foi seu contato aqui com a Tiana? Como que você acabou descobrindo esse calor de Ribeirão Preto? E que calor, né? Eu participei de congressos brasileiros de genética, quando eu estava na graduação. E eu fiquei conhecendo a Tiana em um desses congressos. E a Tiana Kohlsdorf, que é a professora aqui de Ribeirão Preto, que hoje em dia é minha orientadora,
ela pesquisa Evodevo, que é a biologia do desenvolvimento por meio de uma perspectiva evolutiva. Biologia do desenvolvimento é o que acontece com todo mundo quando a gente nasce. Então, tá na barriga da mãe, está se desenvolvendo e sendo um ser está sendo criado. E esse processo de desenvolvimento acontece em grande parte dos organismos vivos. Não vou falar todos, porque a gente tem alguns organismos que funcionam de maneiras um pouco diferentes, que não são meu objeto de pesquisa, então não vou conseguir falar como é que eles fazem. Mas é algo que tá no âmago, tá no interior do conhecimento. Para mim, quando eu vi ela, e eu vi ela falando, eu falei, meu Deus do céu, é isso que eu quero. Durante a genética de populações e durante a graduação, aquilo que eu pesquisava, eu estava tentando entender o mundo natural, de uma perspectiva conservacionista. Então, meu objetivo era tentar entender o processo de hibridização, igual você falou muito bem, das tartarugas lá de Abrolhos, um complexo de ilhas muito bonitos, que vale a pena ser visitados perto da Bahia. Mas eu não entendia como que o processo realmente acontecia. Eu não entendia por que aquele gene, que é uma região do DNA, estava mudando. Eu não entendia o que levava a tartaruga a ter aquele comportamento. Eu não entendia como que as coisas realmente aconteciam. Então, por exemplo, você pode me falar, as ondas do mar existem. Beleza, você está vendo, um objeto de estudo, você está vendo a onda do mar vindo. Mas por que ela vem? Qual que é a força que está por trás dela e faz ela sempre vir? Beleza, quando a gente coloca isso em termos que a gente compreende mais, então a onda do mar, ou o vento, como é que a Terra roda?